A partir de agora, você vai ouvir uma grande experiência que Deus concedeu ao seu servo, pastor Eduardo Santos. Do dia 29 para o dia 30 de setembro de 2023. A paz do Senhor, Brasil, a paz do Senhor a todos os irmãos ou irmãs de todo o globo terrestre. Quem vos cumprimenta mais uma vez com a doce e poderosa paz do Senhor Jesus sou eu, pastor Eduardo Santos, pastor e fundador da Igreja Revelada, da Igreja da Última Hora, Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Pois é, irmãos, nesse sábado, aliás, de sexta para sábado, tive uma experiência com Deus. E só hoje, na segunda-feira, estou tendo força e graça para gravar. Veja bem, meus irmãos ouvintes, ando muito preocupado com diversas coisas, sendo uma dessas o tanto de pastores, obreiros, até mesmo de nossos ministérios, com doutrina aí que não é de Deus, colocando o fardo das suas costas nas costas dos outros, onde ninguém pode carregar, a não ser se a doutrina de Jesus nós carregamos. Então eu estava muito preocupado, já tem algum tempo, já tem aí vários meses, se não dizer anos, eu queria fazer uma gravação a tratar sobre esse assunto e outros mais. Mas toda vez que eu ia gravar, é como se alguma coisa me impedisse. Eu sentia no meu coração como se faltasse alguma coisa ainda. Então fui esperando aí, o tempo foi passando. E eu sempre sabendo de uma coisa ou outra e entristecendo meu coração. Mas quando eu cheguei da igreja nessa sexta-feira, eu estava bem cansado porque tinha levantado bem cedo. Preste atenção, meus irmãos, tinha levantado bem cedinho. E aí eu resolvi dormir, né? Depois da oração da meia-noite, vou dormir muito bem, vou dormir pelo cansaço que eu estou. E de repente, meus irmãos e irmãs, quando deu ali uma meia-noite e 50, quando eu fui me deitar, o sono sumiu. Não tinha sono. E eu ficava pensando, mas o que será que está acontecendo comigo? Estou cansado e não consigo dormir. Logo percebi que Deus queria que eu orasse ainda mais. Então dobrei meu joelho, comecei a orar. E foi dando ali 1h30 da manhã, 2 horas da manhã, e nada do sono aparecer. E eu comecei a pensar, talvez seja o meu diabetes que subiu, né? Mas não era. Tomei um remédio, nada de dormir. Comecei a continuar clamando, Deus vai me falar alguma coisa, não tem lógica. O cansaço que eu estou e não consigo dormir é Deus, que isso já me aconteceu algumas vezes. Às vezes a gente fica uma semana orando na madrugada quando vai acontecer alguma coisa boa, algum tipo de arrebatamento, alguma coisa assim. Foi quando já dava dando uns 4 da manhã e eu resolvi deitar um pouco na cama do lado da minha esposa e eu tive um arrebatamento de sentido, algo assim. E a primeira coisa que Deus me mostrou foi um pastor que eu conheço, que é de nosso ministério, e que mora aqui em Goiânia, então não é de outro estado. E eu vi essa pessoa conversando comigo. E na hora que começava a falar da vida dos outros, eu vi uma voz descer do céu e dizer, não participa, porque ele não está preocupado com as almas, mas ele quer te pegar em palavras para te acusar. Então eu desconversava. Passava algum momento depois, esse mesmo pastor me ligava e novamente uma voz descia do céu e disse, não participe dessa conversa, ele não ama as almas, ele quer que você participe e peca contra mim falando da vida dos outros, coisas que não edificam e que eu não estou. E novamente eu desconversei. Aí passou algum momento, eu estava tendo aquela visão, arrebatamento de sentido, que é diferente de arrebatamento de espírito. Eu estava num certo lugar e quando eu ia levar a mão na maçaneta da porta, havia uma cobra enrolada. Aí uma voz me dizia, olha, tem uma cobra aí, ela quer te picar e te contaminar. Eu consegui abrir a porta
sem que aquela cobra me pegasse. E ficava pensando, me contaminar com o quê? De repente, eu ia levar a mão na porta do carro, havia outra cobra enrolada. E uma voz me dizia: meu servo, aí tem outra cobra. Ela quer te picar e te contaminar. Já picou muito. Novamente eu abri a porta do carro e a cobra não me picava. E dizia o Senhor: seja vigilante e prudente. Então eu perguntava a Deus: contaminar com o quê? Como é que é isso? Eu continuava tendo aquela visão de sentido, sendo que eu via todas essas coisas. Passou um breve momento, eu estava chegando num certo lugar. E quando eu ia levar a mão na porta para abrir, estava com a chave na mão, na verdade era um portão, alguém pegava a chave da minha mão. Preste atenção, ouvintes. Alguém pegava a chave da minha mão. E quando eu olhava, era um ser estranho, tinha uma glória por trás dele, uma luz muito forte. E eu olhava bem para ele e disse: quem te deu autoridade de tomar a chave da minha mão? Ele ficava virado e eu tomava a chave dele. Quando eu tomava a chave dele, ele aparecia de chinelo, camisa sem manga, e ficava deformado, como se fosse um índiozinho deformado. Então, meus irmãos, minhas irmãs, ele se transformava num demônio, terrível esse demônio. E ele tinha uma glória por trás dele. Eu tomava a chave, abria a porta e adentrava dentro, fechando, deixando ele para o lado de fora. Nesse momento, o Senhor me disse: prestou bem atenção, meu servo? E novamente tornou a voltar o meu sentido para o meu corpo. Voltei ali para o meu quarto e fiquei pensando o que seria aquilo. Fiquei muito preocupado com aquilo. E quando amanheceu o dia, contei para minha esposa, o sono foi embora. Aliás, já não tinha sono, né? E fiquei ali pensando o que seria aquilo. Orando, falei para minha esposa, tive uma experiência com Deus. E citei a ela qual seria esse pastor, que na verdade não está liberto totalmente. Comecei a pensar. De repente o Senhor me disse: meu servo, eis que te digo e te falo o que é isso. Esse pastor aí, só sabe preocupar com a vida dos outros, não está pronto para grandes missões, não. E essa cobra aí, aliás, esse pastor quer te pegar em falha. Continua vigiando, não que eu seja perfeito, mas Deus tem dado graça. E de repente eu disse: Senhor, e essa cobra? Essa cobra aí é para te contaminar com falsa doutrina. Porque falar da vida dos outros também é falsa doutrina, irmão. Às vezes a pessoa disfarça que está preocupado e tal, mas é só para falar da vida alheia. Aí eu falei: Senhor, mas essa cobra aí? Falou: não, ela não conseguiu te picar também, mas ela picou a muitos do meu ministério que eu revelei. Aí eu disse: como assim? Eu não te dei uma doutrina? Não foi muitos anos para você fazer o meu regulamento interno? Olha bem, o meu regulamento interno. Então a doutrina é essa aí. Essa cobra já picou a muitos com falsos testemunhos que eles têm ouvido e acreditado. E esse demônio que você viu tentando tomar a chave da sua mão é o demônio da falsa doutrina. Preste atenção, pastores da IPFD. O demônio da falsa doutrina te enganou, tem tempo que tem te enganado. Quantos de vocês aí acreditavam aí no pastor do anjo? Agora eu disse que Deus me falou que ele não era de Deus, vocês duvidaram, agora caiu por terra. E as irmãs lá que botam o pano na cabeça? E agora? Cumpriu, não cumpriu? E o Senhor me falava que esse demônio, ele coloca falsa doutrina, até exageros. Inclusive o Senhor me disse que todo mundo que não obedecer essa doutrina que está no ministério que Deus me deu, não prospera, não vai prosperar. O Senhor me disse, a igreja não vai encher. Por isso que tem muita igreja que enche e tem muitas que não enche. O Senhor me disse que não é a doutrina que impede o povo de crer, que tem uma prova. Tem um tempo, claro, o Senhor me disse isso, tem uma prova, nós sabemos que tem um tempo de prova. Mas o Senhor me disse: olha lá, o pastor, nosso pastor Jorge de Luiz Antônio, a igreja está lotada. Ele está correto, obedecendo a doutrina. Outros estão corretos, mas estão passando a prova, estão sendo provados. Igual o nosso irmão pastor Juscelino, o Senhor me disse, está sendo provado. Até onde vai a fé dele, que o Senhor vai entregar uma grande igreja para ele dirigir da IPFD. E aí, alguns outros, o Senhor me disse: vê esse pastor aí,
A igreja dele não cresce, a vida financeira dele não é boa, porque tem impedido, porque ele prega falsas doutrinas. E o senhor me disse algumas, que tem muitas denúncias aqui, chegando, muitos anos que chega. Aí o senhor me disse que tem gente pregando aí que não pode usar um sapato de bico, sapato preto, Bíblia tem que ser só preta, por quê? Tem gente pregando que é proibido um punhado de tipo de pano, sendo que só o jeans ou o brinco é a mesma coisa, que é proibido. Saia transparente, claro que não pode, mas tem saias aqui, irmão, que não é proibido e você está proibindo por sua conta própria. Você foi contaminado pelo espírito da falsa doutrina que entrou na sua mente. Outra coisa, criança não pode brincar de boneca, por quê? Somente bonecas de idolatria ou consagrada, certo? Aí você não quer deixar seus filhos, tudo bem, mas você pregar no altar, tem gente pregando tanta coisa, terminando o culto tarde, nós temos até no máximo 9h30 em cultos especiais, até isso tem pessoas desobedecendo, dando ouvido ao espírito da falsa doutrina. Irmão, ele é um demônio que ele vem com uma falsa glória, parece ser de Deus, mas não é. Então tem gente falando que irmã tem que usar é só vestido, mentira. Tem irmãos falando que tem que usar manga até no cotovelo, irmão, conversa fiada. Eu acho engraçado que muitos irmãos e irmãs vieram da IPDA como eu vim, ou não é? Vieram da IPDA e o nosso irmão Davi Miranda nunca pregou essas coisas e vocês pregam. Às vezes fica dando ouvido a testemunho de pessoas que tem Facebook, que tem WhatsApp, e Deus não usa. Não foi um arrebatamento verídico de Deus. Então, eu fiquei muito angustiado, muito triste. A doutrina, irmão, é essa. Eu tive no céu, tive no inferno. Muitos de vocês dizem que Deus falou com vocês, mas não querem me obedecer ou obedecer a voz de Deus por meu intermédio. Você é rebelde. Você está pondo doutrina na sua igreja que não é de Deus. Você está proibindo coisas que Deus nunca proibiu. Outra coisa, aqui na sede eu estou aqui. Eu observo cada um aqui. Então as vestes que as irmãs ou os irmãos usam aqui estão na doutrina. Se não tiver, vai ser repreendido. Então a doutrina sai da sede. Aqui é a fonte. É daqui que sai. Já viu um rio correr? Ao contrário? Não viu e nunca vai ver. Então aqui sai a fonte de água viva. Então é tanta coisa que eu fiquei sabendo, tanta coisa que Jesus me falou. Então a doutrina é essa aí. Cadê o regulamento interno? Você tem lido? Ou alguma outra coisa que a gente não colocou, mas a gente vem aqui e comunica? Você não está obedecendo por quê? Você tem a sua própria doutrina que não é de Deus. Você tem exagero, você é extremista. É isso, você é um extremista. Você não quer me obedecer, você é rebelde. Ou pastor, ou membro que quer pôr sua doutrina. E outra coisa, seu rebelde, conserta agora. Porque esse inimigo da falsa doutrina, ele te contaminou. Não é só liberar aquilo ou aquilo lá, não. É também colocar o extremismo na igreja. Outra coisa também. Uma certa feita, 2 irmãos se levantou contra a doutrina, querendo colocar a doutrina deles aqui. Um se desviou. E o outro começou a falar uma coisa e outra pelas minhas costas. Quando eu descobri, eu disse para os irmãos, aqui tem alguns testemunhas, que eu disse, esse irmão, ou ele vai cair, se aprofundar no pecado, ou ele vai ser arrancado do ministério, porque ele está confrontando, não é eu que está confrontando, é Cristo. Passados alguns meses, cumpriu-se, e essa pessoa está caída, que Deus a levante, que se arrependa. Não mexa naquilo que você não sabe. A doutrina, a responsabilidade foi dada nas minhas costas, nas minhas mãos. Deus colocou sobre mim. É por isso que eu demorei a fazer o regulamento. E você não me respeita e não respeita a Deus. Para com essa doutrina louca que você está querendo colocar aí, Não pode colocar algum enfeite no cabelo. Quem te falou isso? Não pode colocar um enfeite no cabelo, não pode banhar de sabonete, não pode usar perfume. E quem te falou que não pode usar roupa colorida? Não foi Deus, não foi Deus. Então para com isso. É por isso que a sua vida não prospera. É por isso que você vive nessa mesmice. É por isso que a igreja aí não está crescendo. Você quer pôr a sua doutrina, não é de Deus. Eu ouvi o testemunho da irmã, eu creio. Cadê essa irmã? O que aconteceu com ela? Ela tem até Facebook. A irmã que diz que não pode brincar de boneca. Sabia disso? Ela tem Facebook. E você está obedecendo um arrebatamento de alguém que tem Facebook, que está na rede social aí? Como é que fica?
Então tá difícil, tá muito difícil, tá complicado. Eu já andava triste com algumas coisas que eu sei, e agora fiquei mais triste ainda, mas ao mesmo tempo alegre, que eu não entendia o porquê que esses pastores, que esses irmãos que se dizem ser de doutrina, colocam esse extremismo na igreja. Aí então, quando eu ia gravar, eu não conseguia, até nesse sexta para sábado que o próprio Jesus me mostrou. Você foi contaminado, e para de falar da vida dos outros, fazer roda de fofoca, coisa feia. Então, meu irmão, então, minha irmã, tem um demônio aí, o demônio da falsa doutrina, colocando extremismo na igreja pentecostal do Filho de Deus. E não é só aqui não, em várias igrejas também. Eu não me digo que eu sou a pessoa mais certa não, mas eu vi o próprio Cristo. Deus me deu a doutrina naquele arrebatamento que Ele me deu. Aí quando eu vejo alguns irmãos com essa conversa que, sei lá, é tanta coisa que fala, é tanta coisinha. Ô pastor, para de ser rebelde, membros. Está ouvindo esse pastor que está colocando essa doutrina esquisita na igreja aí, que eu não prego e não vivo aqui na sede. Então esse pastor foi contaminado, seduzido, enganado por esse demônio. É um demônio da falsa doutrina. Esse é o nome que Deus me deu. Que é uma glória, parece ser de Deus, mas é um demônio que é por santidade demais. A Bíblia diz que aquele que quer ser santo demais, ele mesmo se destruirá. Não quer obedecer à sede, você não obedece a Deus. A doutrina é essa, não tem outra doutrina. Larga de ser rebelde, larga de ficar proibindo pano, proibindo um tipo de roupa, principalmente para as irmãs. Tem pessoas aí que colocam estudo aí, falando, não pode usar tal roupa. Quando eu ouço ou quando eu fico sabendo, eu fico, meu Deus, eu nunca disse tal coisa. Então você foi contaminado com esse demônio da falsa doutrina. E se você não parar, a mão de Deus vai pesar sobre você, como já tem pesado em várias pessoas aqui do ministério. Tem pagado, tem um preço, tem se arrependido com essas coisas aí. Eu tenho que conversar com o pastor, essa doutrina aí não pode. Quem é você? Você é líder? Você foi arrebatado no céu e no inferno? Você viu o próprio Jesus? Ele te revelou, esse ministério foi para você ou foi para mim? Eu sou o pastor, Deus colocou nas minhas mãos. Então você foi enganado, é por isso que a igreja aí não cresce, é por isso que a sua vida está desse jeito. Você não quer obedecer a Jesus por meio intermédio. Então, você diz que obedece a Deus, que não vê, mas não me obedece a mim, que você vê, o que você ouve, você sabe que eu estou aqui. Você é um mentiroso, você não obedece a Deus é coisa nenhuma. Mentirosa, você não obedece a Deus é coisa nenhuma. Para de pregar essas doutrinas aí, que não são de Deus. Você nem aprendeu nem PDA isso aí, ó. Você ficou comendo essa lavagem para lá e para cá, para destruir a si mesmo e a igreja. Olha para a sua vida, olha quanto tempo que você é crente. Era para você estar bem mais adiante, era para a igreja estar bem mais abençoada. E você impede o crescimento da igreja com essas doutrinas suas, loucas. Para terminar, se você não parar, com certeza se não chegou, vai chegar até mim. E aí alguém vai aí conversar com você. E você para com isso. Outra coisa, culto até 9h30 no máximo. Para de encher linguiça no altar do Senhor, conversar fiado. A casa de Deus é com ordem e com decência. Então eu quero que você, meu irmão, quero que você, minha irmã, me obedeça. Se você não me obedecer, você não obedece também a Deus, porque eu estou aqui representando o próprio Cristo. Como eu disse, não tem como um rio subir para cima, ele só desce até chegar no mar. Então aqui que sai a fonte. A sede aqui está na doutrina porque eu estou aqui. Tem muita gente aqui, graças a Deus, mas todos aqui que estão em comunhão, que eu saiba, estão na doutrina. E você que está pondo outra doutrina é rebelde. Tem gente proibindo saia, um tipo de saia aí que eu não sei o nome, que aqui já me mostraram, e Deus falou para mim que não é para proibir, isso está na doutrina, é bem composta. Saia colorida, não tem problema. Então você está com conversinha fiada, você foi contaminado, seduzido, enganado por esse demônio que o Senhor me mostrou, que é o demônio da falsa doutrina. Amém? Por hora é só. Eu espero ligações de pastores aqui, em sentido de Deus, de conversar comigo e falar que a partir de hoje vai obedecer essa doutrina aqui, vai parar de pregar essa doutrina sua, que não é de Deus, ou melhor, que é do inimigo, que colocou na sua mente e no seu coração. A doutrina é essa. Se você não crê, então fica difícil.
Pode dois andar juntos se não estiver de acordo? Quem está certo? Eu ou é você? Se algum membro desobedecer você, você não vai ficar irado, não vai ficar com raiva, ficar triste? E você que está me desobedecendo, seu rebelde, sua rebelde, isso é o que você é. E outra, para o céu você não vai perder tua salvação, porque você está colocando o fardo das suas costas, as costas dos outros, e tem que ser as costas de Jesus para nossas costas. Aí nós conseguimos carregar com a ajuda e a graça de Deus. Amém? Então eu espero que você me ligue, eu espero que não precisa de eu mandar nenhum fiscal aí, que vai chegar as denúncias, e tem que chegar mesmo, viu, membro? Essa doutrina que estão pregando aí, ó, não adianta você vir aqui na sede e torcer o bico, não. Essa aqui que é a doutrina verdadeira, sem exagero. A doutrina não é salgada, é temperada. Então eu tive essa experiência, fiquei muito abatido, muito triste. Tem mais coisas que Deus me mostrou, Deus falou, mas é só isso que eu posso gravar. Pra você ver que foi na sexta para sábado. Hoje, segunda-feira, estou conseguindo gravar, mesmo assim segurando o choro, com a voz trêmula, pedindo a Deus graça e gravando só aquilo que o Senhor realmente permite, só aquilo que é. Então, se você não obedece essa doutrina da sede, esse regulamento interno, que foi quase 10 anos para fazer, e tem a sua própria doutrina, você foi contaminado com o demônio da falsa doutrina. Para um pouquinho e pense. Eu aqui, quando eu comecei, foi uma luta para as almas virem. Mas com o passar de um determinado tempo, a igreja está superlotada, está crescendo por todo o Brasil. Porque eu estou naquela doutrina que o Senhor me revelou, que Ele me deu quando Ele me arrebatou e eu vi Ele. Amém? Então, ou eu ou você está errado. E agora? Como é que fica? Quer fazer prova com Deus? Faça. Mas cuidado. Esse demônio está te rondando, colocando extremismo no seu coração. Ele te enganou e tem enganado a muitos. E quer fazer de você um enganador, colocando uma doutrina que não é de Deus, que é exagerada. Amém? Tem irmãos proibindo passar perfume. Que vergonha. Nunca foi pecado passar perfume. Amém? Fica na paz, que Deus confirma que Ele me arrebatou, aliás, me tirou meu sentido e me mostrou tudo isso. E esse negócio do demônio tentando tomar a chave da minha mão, ele querendo te usar aí, ó, para tomar a chave da doutrina que Deus colocou na minha mão. É isso que eu esqueci, agora o Senhor me lembrou. Você está tentando tomar minha autoridade que Deus me deu, da doutrina. Deus me deu a autoridade da doutrina para mim. Ele colocou esse ministério na minha mão. Deus não te deu tal coisa. Deus não te revelou nada. Isso aí é engano. Então você quando você começa a pregar essa doutrina e me confrontando, você está confrontando o próprio Jesus. E você está tentando tomar a chave da autoridade que Deus colocou sob minhas mãos. Esse demônio tentou fazer e está tentando fazer por seu intermédio. Deixa de ser rebelde. Me liga. Peça perdão. Eu vou fazer uma oração por você e fala, não, a partir de hoje eu vou obedecer essa doutrina da sede. Essa doutrina que Deus colocou na sua mão. Acho engraçado, você fala que eu sou de Deus, que Deus testificou, aí você pega e não quer me obedecer, mas vai estar obedecendo o bichão aí, o demônio da falsa doutrina. Muito obrigado a todos vocês, fiquem na paz. Quem vos despede de vocês sou eu, pastor Eduardo Santos, pastor e fundador da Igreja Revelada, da Igreja da verdadeira sã doutrina da última hora.